Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam, hoje de episódio número 54. Obrigada pela sua audiência, obrigada a vocês que estão nos seguindo e você que vai nos seguir a partir de agora. Aperta o sininho aí no YouTube, segue a gente no Spotify e Instagram. Eu estou aqui com a Andressa Anes. Olá, gente bonita! E com uma convidada muito especial, que é a Thaís Vasconcelos, que é empreendedora de beleza. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Olá, gente bonita. Eu sou o CEO do Espaço Herdeiras Coifé, situado em Pedra de Guaratiba, e eu vim aqui contar um pouquinho da minha jornada para vocês. Ela fala assim um pouquinho, mas a jornada dela é incrível. E vamos começar, Thaís, com um assunto muito delicado, que foi sobre um relacionamento abusivo que você passou e que te trouxe grandes desafios. Você teve 4 filhos nesse relacionamento e depois você resolveu dar um fim nessa situação e recomeçar. Foi isso? Foi isso Fala mesmo. um pouquinho, como aconteceu isso? Eu tive, na verdade, eu casei, tive um casamento, tive 2 filhos no meu primeiro casamento e depois mais 2 filhos nesse relacionamento, onde foi um relacionamento que me fez sofrer muito, né? E foi bem difícil conseguir sair, porque é muito fácil para as pessoas que estão de fora, mas para quem está vivendo é uma situação complicada, né? Principalmente quando o homem faz você acreditar que você não é capaz de viver sozinha, que você tem que, se você largasse ele, você não ia ter nenhum futuro, que ninguém ia te querer, que você não era capaz de ter seu próprio negócio. Mas isso tudo foi jogado por terra, porque hoje eu me considero uma vencedora improvável, né? Graças a Deus criei meus filhos da melhor forma que eu pude, né? E eu decidi dar um fim nisso porque eu já estava me anulando, né? Eu já estava vendo que se eu não saísse desse relacionamento, eu poderia acabar morta. Mas qual foi a virada de chave aí, quando você resolveu dar um basta? Foi quando eu vi que eu não tinha o que oferecer para os meus filhos. Se eu continuasse naquilo ali, eu pensei, meus filhos vão crescer achando normal um relacionamento assim. E eu falei, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E eu fiz, dei o primeiro passo, foi difícil, né? Com 4 filhos pequenos, mas foi desafiador, mas estou aqui, né? Para contar histórias boas, né, também. E as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam, né? Então, assim, o que você fez, a decisão que você tomou, deixou aí um exemplo enorme para os seus filhos, sim, né? De como ser uma pessoa melhor, sim, do que aquilo que você estava vivendo. Sim, eu acredito que meus filhos são meus maiores fãs, né? Eles falam, nossa, minha mãe nunca desiste. Minha mãe, às vezes tem situações que eles falam que não querem mais e eu falo, vocês já viram desistir alguma vez? E eles falam, não, mãe, nunca vi vocês desistir. Isso hoje é valioso demais. E hoje eu vejo meus 4 filhos já, assim, adultos, né? Vivendo sua própria vida e é gratificante demais. É um legado. Com certeza. Prazeroso poder ver isso. No início, você começou atendendo em casa. Como foi essa fase de conciliar a maternidade, as dificuldades e o trabalho? Então, foi uma fase bem desafiadora, porque além de não ter recurso algum financeiro para começar, eu não tinha um lugar adequado para atender. Sim. Não tinha materiais qualificados, né? E eu fiz o curso numa ONG como escape mesmo para eu poder atender e poder estar junto dos meus filhos, né? Porque é muito difícil você ter que trabalhar e ainda pagar alguém para ficar com seus filhos. Mas graças a Deus, Deus sempre me presenteou com pessoas assim incríveis e que me ajudaram, sabe? Sempre aparecia alguém como um anjo. Apoio mesmo. Vou olhar seus filhos, vou te ajudar. E graças a Deus, assim, sabe? Essa fase foi uma fase difícil, mas eu tive pessoas ao meu lado que me ajudaram, entendeu? Então isso foi muito importante para mim. Sempre que a gente conta, sempre que a gente permite alguém contar a sua história aqui, sempre tem pessoas, né? E o mais incrível é a honra de reconhecer, né, e validar essas pessoas, sim, né? Sim. Honrar essas pessoas que te ajudaram ali naquele momento delicado. Porque tem gente que vai, cresce e depois não olha nem para trás, né? Nem lembra assim, poxa, eu fui sozinho. E o honrar, ele é um exercício. Honrar a vida de uma pessoa, ele é um exercício. Honra e reconhecimento, né? Honra e reconhecimento. Muitas mulheres têm medo de dar o primeiro passo. O que te deu coragem para começar a te levar para onde você está hoje? Então, eu não digo assim
só coragem, foi necessidade mesmo. Eu precisava sustentar os meus filhos. E eu não tinha como retroceder, eu não tinha como parar. Não tinha outra opção, não tinha outra né? opção. Eu sempre falei, gente, eu não posso desistir. Eu não posso parar. Eu tenho meus filhos, que eu sou a provedora deles. Com certeza. Então, assim, eu tinha que dar o meu melhor, né? Mesmo com aquilo que eu tinha no momento, para poder fazer algo por eles. Eu não pude pagar boas escolas, mas eu ensinei eles a ter caráter, né? Eu ensinei eles a ter uma vida digna, a serem honestos, e isso não tem preço, né? Não tem preço. Então, assim, o que me motivou, o que me fez acreditar, assim, mesmo sem ter nada, foi isso. Eu olhava para os meus filhos e falava, eu preciso fazer alguma coisa por eles. E você enxerga que você criou a sua... Não existe a opção de desistir. Sim, exatamente isso. E às vezes, algo muito interessante é que algumas mulheres que estão nos assistindo, elas esperam precisar. Às vezes elas têm o desejo de começar, mas não tem a coragem, não tem a iniciativa. Então espera precisar, que dói muito mais. Então, se existe algo aí que você quer começar, começa com o que você tem, vai aprender, não espera a necessidade chegar. Quando a necessidade chegar, todo o contexto já é outro, né? Sim. As dificuldades são maiores. Sim. Então, no caso da Thaís, graças a Deus, ela arrombou a porta. Eu sempre digo isso aqui, né? A oportunidade, ela não esperou a oportunidade de bater a sua porta. Ela arrombou a porta e falou, deixa eu ver o que tem aqui para eu começar. E ressignificou a sua vida. Sim, muito. E, Thaís, como que nasceu o Espaço Herdeiras? E conta um pouquinho, assim, do significado. Então, o Espaço Herdeiras, ele é bem novinho, né? Só temos 9 meses, mas eu trabalhava com parceria em um outro espaço. Ano passado eu percebi que eu já estava entrando numa nova estação da minha vida e que eu precisava caminhar sozinha, sem a minha antiga parceira, e resolvi dar esse passo. Né? E eu me juntei com pessoas que já trabalhavam comigo, algumas já trabalhavam comigo, e entraram mais 3 meninas que ainda não conhecia o trabalho delas, mas que fui sendo guiada por Deus, né? Com certeza. E aí assim começou o Herdeiras. O nome Herdeiras é um nome muito forte, porque remete à realeza, e é assim que a gente gosta que as mulheres que entram ali se sintam, né? Rainhas, realezas, elas chegam ali, às vezes com a autoestima lá embaixo, e a gente quer que elas se sintam importantes, né? E esse nome Herdeiras nasceu no coração de uma das colaboradoras que trabalha comigo ainda, e ela falou, Thaís, esse nome é muito lindo. Aí eu falei, você deixa eu usar esse nome para esse tempo? Aí ela falou, sim. Super topou, aí ela sempre fala, né, que somos herdeiras do maior amor que existe. E assim, nasceu o Espaço Herdeiras. Estamos lá 9 meses, né, e já estamos sendo um salão referência ali na Pedra. Mas já estamos assim, estamos bem, né, para o tempo. Temos muita coisa para melhorar ainda, e eu acredito que vamos melhorar muito. Mas já está sendo muito gratificante estar ali. E a importância de você caminhar com pessoas que sonham o seu sonho, né, que buscam também ser excelência, porque não adianta você caminhar com pessoas que começam falando, não, a gente vai fazer isso, é tão caro, é tão difícil, né, começam a questionar. Não, essas pessoas que escolheram caminhar com você, vocês deram as mãos e vamos crescer juntos. Isso, e exatamente isso. Muito bacana. Olhando para trás, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa caminhada de empreendedora? Olha, eu tive e tenho muitos desafios, porque empreender é um desafio diário. Todo dia surge um desafio novo. Mas eu acho que o desafio maior é na mente. É uma batalha que a gente enfrenta na mente, no meu caso, né? Na minha mente, assim, eu ouvia umas vozes, não assim vozes audíveis não, mas assim, vinha, você não vai conseguir, você não é capaz. Então eu tive e tenho que lutar todos os dias contra essa voz que diz que eu não sou capaz. Aí eu tenho que renovar a minha mente todos os dias, né? Como eu sou cristã, eu renovo minha mente com a palavra de Deus, que diz que eu sou mais do que vencedora, que diz que eu sou capaz. Aí ali eu vou me alimentando e tendo força para prosseguir. É isso aí. Então, assim, eu acho que é a maior batalha que eu enfrentei e ainda enfrento hoje menos, né? Porque agora eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu sei que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Então, e a mente cansa primeiro, né? A mente cansa primeiro que o corpo, a mente cansa primeiro que qualquer coisa. Então, quando você
treina sua mente e seu espírito, né, tem que andar alinhado. Sim. Olha, nós somos fortes em Cristo, nós vamos continuar, não vamos desistir. Aí não pode vir a tempestade que for, a gente enverga, mas a gente não quebra, né? O barco balança, mas você Exatamente. continua. Exatamente isso. E assim, Thaís, é um assunto muito delicado, né? Mas o que você diria para mulheres que estão vivendo o que você já passou? Presas em relacionamentos abusivos e achando que não existe uma saída. Eu diria para elas que elas são mais fortes do que elas se imaginam. Que elas precisam acreditar nelas mesmas e transformar a dor delas em força para recomeçar. Então, assim, peçam ajuda, não se envergonhem. Por muito tempo eu me envergonhei e por isso eu passei muitos anos debaixo dessa opressão, né? Mas eu digo isso, peçam ajuda, não se envergonhem. Falem, procurem pessoas e coragem para recomeçar. Existe saída. Existe saída. Eu sou a prova disso. Porque tem mulheres que não é só nem a questão financeira, porque às vezes elas ficam presas a essa questão financeira, né? De, mas meus filhos, como é que eu vou sair por causa dos meus filhos? Mas seus filhos, será que está sendo um bom exemplo esse casamento para os seus filhos? Verdade. Então tem que pensar nisso. E a questão também da moral, elas ficam, poxa, mas eu vou me separar por mais, em pleno século XXI, ainda tem mulheres que ficam com medo de serem vistas como divorciada, separada, que vão falar de mim, né? E ficam vivendo em cativeiros domésticos, porque realmente é um cativeiro doméstico, um lugar que você está sendo oprimida, né? Você está apanhando mesmo fisicamente ou sofrendo um abuso psicológico, né? E essas mulheres vão levando essas dores e quem está à sua volta vai sofrendo também. Às vezes elas até pensam que os filhos não estão sofrendo, mas estão. Os filhos sofrem também. Sim. Então é muito importante, né, quando você decide sair desse lugar. E é possível, né, Thaís? Sim, é possível. Sua história é marcada por fé e superação. De que forma a fé sustentou e te ajudou até aqui? A fé é meu combustível. Não foi o meu trabalho que mudou a minha vida. Foi o encontro que eu tive com Deus. Esse encontro transformou minha vida de uma forma assim que eu fico até emocionada de falar, porque quem me conhece antes sabe que eu vivi uma vida, de fato, Deus me transportou de um império de trevas e me trouxe para a luz. E hoje eu sou completa, sou feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. Coisas que eu achava impossível. Sim. Sou feliz, sou completa. Deus ajuda outra pessoa, outras pessoas. Muda tudo. Eu fui, como é que fala? Invadiu o meu ser, cada lacuna. Eu fui tocada por ele de uma forma que eu falei, eu nunca mais quero viver sem ele perto de mim. Sem a presença. Sem a presença dele. E nunca mais se permite voltar àquele lugar. Não. E assim, quando a gente se encontra com Deus, ele traz a nossa real identidade, né? Quem nós somos? Fortes, corajosas, né? Proativas, mulheres de fé, guerreiras, o que antes a gente não consegue ver. Porque a gente fica preso num relacionamento dependendo do outro para ser feliz. Sim. Enquanto Deus fala assim, filha, tudo que você precisa está aí dentro de você. Verdade. Né? Tudo que você precisa está aí para você continuar. Verdade. E tem muitas mulheres precisando ouvir isso. Amém. E, Thaís, existe alguma cliente ou colaboradora cuja a história te marcou e te fez perceber que o seu trabalho vai muito além de cabelo? Eu tenho muitas histórias, mas eu vou procurar uma que me impactou bastante. Uma das minhas clientes, né? Ela estava com uma depressão muito aguda, não sei como posso dizer. Ela estava bem mal, assim. Aí ela chegou um dia no salão e ela não me falou nada, mas eu percebi ali que ela não estava bem. Eu já tinha um tempo que eu não a via. E eu peguei e falei assim, o que está acontecendo com você? Aí ela falou um pouquinho, eu peguei ela, coloquei ela na frente do espelho e comecei a falar para ela quem ela é. E eu falei para ela, olha para dentro de você. Você é imagem e semelhança de Deus, do seu Pai. Aí eu comecei a falar as coisas para ela, falar da palavra, falar do amor de Deus, e ali eu fiz uma oração por ela e ela hoje está curada totalmente da depressão.
Ela vive uma vida feliz, vive uma vida plena, e isso assim me marcou muito. Mas tem muitas outras, as pessoas que já foram trabalhar comigo que não conheciam Jesus, hoje todas elas são pessoas seguidoras de Cristo, e isso para mim é o maior pagamento. E quando uma mulher é curada, gerações são curadas com ela. Verdade. Gerações são curadas com ela. Você rompe um ciclo, né? Não é só sobre elas. Não é só sobre elas, é um ciclo que vem se repetindo, são padrões que a gente aprendeu lá atrás, a gente não se dá conta disso. Mas quando você começa a perceber que foi no primeiro, no segundo, aquilo está se repetindo, você fala assim, opa, tem alguma coisa de errado aí. Tá na hora da gente romper isso. Por quê? Porque senão as suas gerações também vão continuar reproduzindo. Então é muito importante quando uma pessoa, principalmente mulheres, porque mulher é aquela que gera, que nutre, né, que traz vida. Deus nos escolheu para isso. Então quando você vira essa chave, o que começou em você transborda em outras vidas. Muito legal. Amém. Antes de fazer a última pergunta, me fala um pouquinho sobre como foi a sua rotina para você chegar onde você chegou. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho, eu sempre falo que aqui na mesa, eu, a Andressa, a Maiara, nós somos bem parecidas, porque nós temos rotinas parecidas. E quando a gente tem um sonho, a gente precisa criar uma rotina alinhada aos mesmos. Né? A nossa agenda é o nosso caderno de sonhos. Sim. Ela precisa estar ali bem Onde alinhada. está o nosso tempo? É onde está o nosso tempo. Onde está o nosso resultado? Então, tem pessoas em casa que desejam, sim, crescer, sair do lugar que estão. Mas o que vocês estão fazendo para viver esse sonho? Então, vamos ouvir um pouquinho aqui o que a Thaís fez para poder viver esse sonho. Primeiro eu tive que sair da minha zona de conforto, né? Porque é um pouquinho difícil, né? Por conta que o salão já tem uma rotina muito puxada. E comecei a procurar cursos para eu ir me especializando, a ver a área que eu mais me identificava e focar no conhecimento. Eu trabalho mais com lisos, né? Eu faço tudo na área de cabeleireira, mas o meu foco são cabelos lisos e alisamento. Então eu comecei a focar naquilo ali, comecei a me dedicar, né? Porque a fé ela tem uma ação correspondente, né? Então eu precisei ter ações correspondentes àquilo que eu sonhei, para realizar aquilo ali que eu sonhava. E meu filho sempre fala que a desculpa destrói sonhos. E essa frase me marca muito, entendeu? Então eu parei de me dar desculpa, parei de me sabotar, parei de ficar na minha zona de conforto e fui em busca daquilo ali que eu acreditava que era aquilo que ia me fazer feliz e está sendo isso mesmo, entendeu? Então, não foi fácil, nem é. Porque às vezes as pessoas ficam se sabotando, arranjam desculpa para tudo, né? Então ficam assim, justificando aquilo que piora. Porque assim, qual é a chance de você fazer esse protocolo, Andressa, de acordar cedo, fazer a tua oração, tomar teu café, ir para uma academia, pegar a sua agenda e falar o que eu tenho que produzir hoje, ver o que você vai fazer no seu dia. Qual é a chance disso dar certo? É 100%? Não. Mas qual é a chance de você não fazer nada? É 100% de não ter nada. Então, é melhor você tentar do que você ficar sentado esperando. Sim. Né? E a desculpa é um vício emocional. É verdade. Essa procrastinação. Sim. Você pode fazer isso, a pessoa já tem uma desculpa, já tem outra desculpa ali, você já percebe que a pessoa tem um vício emocional fortíssimo que ela está se sabotando. Verdade, tem que eliminar da vida da pessoa, eu não consigo. Essa frase deveria ser eliminada da vida das pessoas. Com certeza. Eu não consigo. Consegue. Vai devagarinho, muda a estratégia. Cada um no seu tempo, né? Eu tenho uma frase dela, que a primeira vez que ela sentou aqui, ela falou que ela foi uma das entrevistadas, depois ela veio fazer parte do time. Então ela falava assim, devagar também é velocidade. Verdade. Devagar também é movimento, porque eu era uma pessoa muito acelerada e eu comecei a respirar, eu falei, não, devagar, é uma coisa de cada vez, mas mantendo constância, Com certeza. sem parar. Né? E outra frase também que eu criei assim para mim é o que vai acontecer se eu não desistir? Se eu desistir, eu já sei que eu estou fracassada, frustrada. Uau. Mas se eu não desistir, O o que vai acontecer? Então, por isso que a gente se mantém firme aqui no nosso projeto, né? Do Elas Perguntam. E todas as pessoas que vêm aqui, principalmente mulheres,
nós já tivemos também homens aqui falando dos seus desafios. A gente sempre fala, gente, continua. Se der alguma coisa errada lá, recalcula a rota. É isso aí. Valioso. É isso. É isso, Nosso meu. tempo de mesa é assim, maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, a gente tinha que ficar aqui até, porque a Muito história tempo. dela é grande. Muito grande. Muita coisa. Mas nosso tempo é um tempo que tem um determinado limite. E eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, um recado encorajador para essas mulheres, né, que mexessem com ela, que mostrassem para ela, olha, é possível, vai lá, entrega essa sua mensagem, está aí dentro de você, seja você. Tá bom. Eu gostaria de dizer que se você tem um sonho, para você acreditar nele. E como eu já falei, pare de dar desculpas para você mesmo e vá em direção àquilo que você sonha. Não tire essa frase da sua vida, eu não consigo, porque você consegue. Transforme a sua dor em força, coragem e faça valer a pena a sua vida. Não deixe a vida ir passando, você vendo várias pessoas conquistando e você ali para trás. Não, faça valer a sua vida. Vale a pena. Você vai ver que no final você vai cantar o hino da vitória, como diz, né, a Cassiane. E é isso que eu tenho para dizer. Muito bom, muito bom. A gente vai Obrigada, vendo... Thaís. Muito obrigada. Obrigada a Muito vocês. obrigada. Quem está em casa, eu sei assim que é uma conversa muito edificante. Vai virar uma chave. Vai. Se não virar a chave, vai dar uma alfinetada. Vai sim. Né? Opa, isso aqui é comigo. Eu cansei de ouvir, principalmente depois que a gente vai gerando alguns cortes, amigas que trabalhavam comigo falavam assim: cruz credo, Cleide, parece que você está falando aquilo ali para mim. Eu falei: parece não. Se te chamou a atenção, é para você. É verdade. Né? Então, muito disso que você falou aqui, tá alfinetando, vai alfinetar mulheres em casa, vai despertar, mais do que isso, vai despertá-las Né? e tirá-las da... Levar um movimento. É isso. Tirá-las da zona de conforto. Ai, é tão bom, gente. Pena que a gente tem que terminar. Verdade. Thaís, muito obrigada pela sua presença aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa, nos assistindo. Aperta o sininho aí mais uma vez no YouTube, segue a gente. Nossa mesa está aqui aberta para te receber, pronta para te receber. Entre em contato com a gente lá no Instagram. E agradecer a Carol, das Semijoias Carolices. Muito obrigada, Carol, pela sua confiança, nossa patrocinadora oficial. E até o próximo podcast. Né, Andressa? Obrigada. Thaís? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer, uma honra. Dizer que vocês são maravilhosos. E continuem. Muito obrigada. Continuem, porque vocês estão dedicando muitas vidas. Muito obrigada. Até o próximo, Tchau, gente. tchau.